Olá, meu nome é Felipe Lima Barbugiani, sou psicólogo clínico, pesquisador e me oriento pela psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Então, esse vídeo ele é a continuidade de um vídeo que eu comecei introduzindo a questão dos opostos na psicologia de Jung, né? E então, o que significa os opostos na psicologia de Jung? Jung afirma que utilizou dos opostos como um princípio heurístico para compreender a realidade, né? O que significa um princípio heurístico? É um princípio para se investigar a realidade, isso é, os fenômenos, e explicar a psicodinâmica desses fenômenos através dessa concepção dos opostos. Né? O próprio Jung afirma também que ele vê o mundo como os opostos e então isso é uma espécie de confissão da própria equação pessoal. Isso é, da subjetividade do pesquisador. Né? E aí, então, na obra coletada 4 em que o Jung trata das divergências em relação da sua psicologia com a psicologia de Freud, e também traz um pouco sobre a divergência com Adler, com Alfred Adler. Jung afirma: em tudo que acontece no mundo, vejo o jogo dos opostos e dessa concepção deriva minha ideia de energia psíquica. Então, a energia psíquica para Jung é uma reformulação da libido. Né? A libido freudiana é um impulso sexual e tudo que acontece do ponto de vista psíquico nessa pessoa é causado por uma espécie de represamento dessa libido que não pode se satisfazer no mundo. Né? Então, existe um impulso sexual e esse impulso ele é bloqueado e aí você tem então casos de neurose, né? Por conta de questões, digamos assim, que a sociedade te impõe, que você não pode fazer tal e tal coisa, né? E, por outro lado, para Adler, existe um impulso único, que é o impulso de poder. Então, a pessoa, ela quer o tempo inteiro estar acima, né? E aí, daqui a pouco eu trago um pouco mais especificamente sobre essa questão. O Jung concebe que, quando ele elabora essa concepção de energia psíquica, a energia psíquica ela é uma energia neutra, né? Porque energia não tem qualidade. Quando ela se apresenta nos fenômenos, ela tem uma determinada qualidade. Mas a priori, a energia ela é puramente quantitativa, né? Então, percebe-se somente a intensidade dos valores e, e como que isso afeta a vida, a vida psicológica da pessoa. Né? Nesse texto, que eu trouxe a citação direta do Jung, ele diz assim, ora, o Adler, ele trabalha com o instinto de poder. O Freud trabalha com o instinto da sexualidade, o instinto de Eros, né? Mas eu não sei o que é instinto. O instinto é um X para mim. É algo desconhecido. Onde que está o instinto? Ninguém sabe, né? É um conceito metafísico, praticamente. O que se percebe são ações instintivas, né? E isso, de fato, são fenômenos. Mas o instinto em si, ninguém sabe onde está. E aí o Jung coloca, e por que não falar do espírito, então? O Jung afirma, eu não sei o que é o espírito também. Mas eu sei que existe uma certa atividade espiritual que aparece como fenômenos na vida psíquica da pessoa. Por exemplo, né? A pessoa é invadida por uma determinada ideia. A pessoa é invadida por sonhos. A pessoa tem uma inspiração, por assim dizer. A pessoa tem uma espécie de experiência religiosa. E para Jung isso não é um fenômeno de um instinto sexual reprimido, por exemplo. Tampouco por uma vontade de poder, né? O fenômeno espiritual para Jung ele é sui generis, ou seja, ele existe por ele mesmo. Ele não é um produto secundário de um instinto biológico, por assim dizer. E aí o Jung coloca então que existe um instinto biológico em oposição ao instinto espiritual. Porque o espírito para Jung é um fenômeno da natureza, né? Não é um fenômeno metafísico, porque ele opera psicologicamente como um fenômeno na vida da pessoa, né? Então você tem daí o instinto versus o espírito. E o Jung concebe
que, quem sabe, essa seja a base da atenção, da energia psíquica, né? Isso é, uma criança nasce, ela tem um corpo biológico, ela tem todo um aparato biológico para funcionar e se adaptar ao mundo, e por outro lado, ela tem um germe de um ser humano que virá a ser alguma coisa no futuro, né? E aí, em 1945, Jung coloca, ele reformula a questão acerca do conceito de inconsciente coletivo e diz: o instinto ele compõe uma contraparte do arquétipo, né? Mas os dois são psicóides, eles não são fenômenos psicológicos. Então eles são quase psicológicos, né? Eles são uma espécie de categorias lógicas para que, de um lado, que você tem um instinto, você tem ações instintivas regulares, ou seja, deve ter alguma coisa, ou a gente tem que supor, pelo menos, que existe alguma coisa que regula que essas coisas se repitam, né? Tipicamente na vida humana, e por outro lado você tem uma atividade espiritual, o arquétipo, que ele aparece regularmente através do seu motivo típico, né? O que você percebe daí são as imagens arquetípicas, né? E não o arquétipo. Então, o arquétipo em si não existe enquanto um fenômeno e o instinto em si não existe enquanto fenômeno. O que existe são ações instintivas de um lado e imagens arquetípicas de outro. Isso é psicológico. O resto não sabemos se existe ou não. Mas devemos supor, pelo menos, que existe alguma coisa que faz com que essas coisas se repitam regularmente, né? E aí o Jung coloca que a consciência é como se fosse uma balança entre esses dois opostos. Então, ora a pessoa está mais voltada para as ações instintivas, ora ela está mais voltada para as imagens arquetípicas, né? A própria Von Franz traz uma questão muito importante no livro Alquimia, que é, muitas vezes a gente está pressentindo que alguma coisa vai vir a acontecer, só que daí a gente não consegue ter consciência, digamos assim, mental, né, dessa coisa. E aí a gente tem uma reação fisiológica disso. E aí a partir dessa reação fisiológica a gente percebe que tem uma ação instintiva acontecendo. E a gente vai tentar compreender daí o que é isso, né, em termos mais abstratos ou mentais, por assim dizer. Seria mais ou menos isso, né? E essa é uma outra questão. E aí, retornando então, acerca dessa questão dos opostos, o Jung, no capítulo anterior a esse, ele afirma, na mesma obra: até onde posso julgar o meu ponto de vista, acho que ele difere das psicologias acima referidas pelo fato de não ser monista, mas é ao menos dualista, na medida em que reconhece uma multiplicidade relativamente autônoma de complexos psíquicos. Então, para Jung, a psicanálise de Freud ela é monista, assim como a psicologia individual de Adler também é monista. Por que que é monista? Metodologicamente falando. Porque Freud concebe que somente existe um instinto sexual e de tudo que acontece deriva desse instinto sexual, e do outro lado, Adler concebe que existe um instinto de poder e tudo que acontece deriva dessa vontade de poder. Então, por exemplo, Freud fala da sublimação. A sublimação é uma tentativa de fazer um malabarismo com essa vontade, com esse instinto biológico para transformar isso em cultura. E o Jung fala, não, a cultura é outra coisa. A arte é outra coisa. A arte não é um epifenômeno do instinto sexual, né? E tampouco a arte também é uma tentativa de elaborar um instinto de poder, como Adler, no sentido de Adler, né? E aí, por que que daí o Jung fala que a psicologia dele é dualista? Porque leva em consideração a questão dos opostos, né? E ainda, ele fala, existe uma multiplicidade de complexos autônomos. Então você não tem somente dois opostos, você tem vários opostos, né? Você tem vários complexos que se comportam ora de forma instintiva, ora de forma arquetípica, por assim dizer. O próprio Jung fala assim, nós não somos somente guiados pelo passado. Isso é, nós não somos puramente determinados por aquilo que nos aconteceu. Porque a psique tem uma função prospectiva.
do futuro, né? Tanto é que o Jung utiliza o método redutivo, que seria fazer uma crítica ao sintoma para compreender a base constituinte, isso é, se é uma questão de poder, se é uma questão de sexualidade, mas por outro lado também existe o método construtivo, que busca elaborar a fantasia no seu sentido do devir, né? Do futuro, da nova atitude que pode ser renovada através de um símbolo, né? Então, nesse sentido, você tem o poder e a sexualidade como opostos, né? E aí, é muito interessante essa questão, por quê? Porque em uma conferência que o Jung faz em 1932, nomeado de Relações entre a Psicoterapia e a Direção Espiritual, que ele faz para uma pastoral em Estrasburgo, na França, ele fala mais ou menos como que ele atua na clínica através da própria natureza, né? Como assim, através da própria natureza? Tem uma frase na, na prática da psicoterapia que o Jung fala. Muitas vezes eu me abstenho de classificar estruturalmente uma neurose. Isso é, se é uma neurose do poder ou da sexualidade. E o Jung continua, eu deixo a pura experiência decidir, né? Eu deixo a natureza agir. E o que, que isso significa? Aí vamos lá. O Jung ele traz um caso assim. Você tem um homem em que ele é um egoísta. Então, na prática da psicoterapia, o Jung traz dois casos tipicamente de neurose, né? O primeiro caso é aquelas pessoas, o primeiro tipo, por assim dizer, né? O primeiro tipo são as pessoas coletivistas, que estão muito adaptadas ao ambiente e, por outro lado, elas têm pouco conhecimento de si mesmas, né? Elas têm personalidades subdesenvolvidas, individualidades subdesenvolvidas, por assim dizer. Por outro lado, você tem um tipo individualista, que é a pessoa que é muito voltada para si, mas ao mesmo tempo ela carece de harmonia com a sociedade, né? E aí, então você tem tipos opostos de neurose, né? Uma neurose que é uma pessoa muito voltada para o outro, ou seja, uma extroversão exagerada, e por outro lado você tem uma neurose tipicamente introvertida, que é a pessoa muito voltada para o eu e tem vários conflitos com a sociedade. Não consegue conviver em sociedade, né? E aí o Jung traz então esse caso, por exemplo, um homem, ele tem um egoísmo muito acentuado, né? E não tem nada na vida que consiga convencê-lo a abandonar esse egoísmo. Então, se o cara vai para a igreja, por exemplo, o padre vai falar para ele: você deveria amar mais o próximo. Aí ele vai se fechar mais ainda, né? Ele vai ficar cada vez mais egoísta com isso. Aí a mãe dele fala: meu filho, mas você deveria então ser mais tranquilo com as coisas. Ah, por que você não vai em tal e tal lugar? O cara vai falar: não, eu quero fazer isso, isso, aquilo, né? Então, esse tipo de tentativa de curá-lo, por assim dizer, só agrava a questão. E aí o que o Jung fala? Como o Jung propõe que um comportamento não deve ser corrigido se ele não se autocorrigir, né? Então o Jung busca compreender qual que é o sentido da neurose. Então o egoísmo é uma neurose, né? A pessoa está, digamos assim, desconectada da realidade social. Subjetivamente falando, ela está muito bem. E aí o Jung então se pergunta, qual que é o sentido do egoísmo, né? E porque a neurose é uma tentativa malfadada de cura. Alguma coisa está tentando se curar aí, né? Não se sabe o que é ainda. E é por isso que se busca o sentido disso, ao invés de remover o sintoma. E aí então o Jung coloca: me parece que esse egoísmo é uma autêntica vontade divina. É um sagrado egoísmo.
O mundo está tão coletivizado, as pessoas estão tão, digamos assim, voltadas para o instinto de imitação, que esse homem moderno, que quer fugir dos dogmas, ele quer quebrar os dogmas, ele quer ser um homem sem história, por assim dizer, ele não quer seguir as tradições, alguma coisa está acontecendo em que isso é como se fosse uma partícula demoníaca, mas ao mesmo tempo sagrada. E aí, o que, que o Jung propõe então? Vamos lá, meu camarada. Se você quer ser egoísta, eu vou te ajudar a ser mais egoísta ainda. Isso. Então, o Jung propõe que ele seja realmente mais egoísta mesmo. Isso seja egoísta e tudo mais. E aí esse homem vai se isolar cada vez mais. Ao invés dele tentar se adaptar ao ambiente, ele vai se isolar. Vai se isolando, se isolando. E aí vai chegar um momento desse isolamento que ele vai começar a se compreender melhor, mas ao mesmo tempo ele vai começar a sentir uma genuína necessidade de amar o outro. Então ele vai começar a medir melhor o bem que o amor traz. Então o Jung fala, esse egoísmo, que a princípio parece que é o mal, ele pode se tornar um bem maior quando a necessidade, isso é, a própria natureza, atuar nessa pessoa e ela sentir essa necessidade de amar o outro, de valorizar o outro, de estar com as pessoas, é, de, enfim, né, de compartilhar algumas coisas assim. E aí você tem então uma enantiodromia, que é a pessoa se tornando mais egoísta, a pessoa é egoísta, ela se tornando mais egoísta, ela começa a sentir a necessidade de amar. Isso parece um tanto radical, mas do ponto de vista da compreensão desse princípio dos opostos, isso faz sentido. Obviamente isso não faria sentido se fosse uma coisa freestyle, né? Mas o que o Jung está trazendo aqui são anos de experiência na clínica e ao mesmo tempo todo o embasamento epistemológico e metodológico para falar disso, né? Então, o Jung, deixa eu até ler o trecho aqui que o Jung traz assim. É o parágrafo 526 do Escritos Diversos, né? O Jung afirma: o demônio do egoísmo torna-se, assim, a via régia para aquele silêncio que uma experiência religiosa exige. Encontramos aqui a grande lei da vida que é a enantiodromia, ou seja, a conversão no contrário, que pouco a pouco torna possível a unificação das duas componentes opostas da personalidade, pondo um fim à guerra civil que nele se trava. Ou seja, né, por que é uma unificação das duas componentes opostas, né? Porque você tem uma introversão acentuada e ao mesmo tempo essa acentuação da introversão, ela acaba gerando espontaneamente uma necessidade de extroverter e se voltar para o outro, né? Então, é mais ou menos assim que se pensa de forma enantiodrômica na clínica. A enantiodromia ela pode ser vista de várias formas, assim, tanto no seu sentido patológico quanto no seu sentido salvífico, né? E é sempre o risco, né? Então, existem vários casos, por exemplo, o próprio caso do Nietzsche, assim, você tem uma enantiodromia em que ele é um anticristo, por assim dizer, e daí quando irrompe a psicose nele, ele começa a assinar cartas como Cristo crucificado, o Zagreu esquartejado, né? Mas, por outro lado, também você tem o aspecto salvífico da enantiodromia, né? E, obviamente, isso só faz sentido, essa conferência é feita na pastoral e tudo, né? Provavelmente, se o Jung fosse explicar isso melhor, ele diria, nesse período todo que eu estou ajudando esse paciente a se tornar mais egoísta, estou analisando os sonhos, a gente está elaborando várias questões. Ou seja, o Jung provavelmente estava ajudando ele a tomar consciência de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Ele não estava sendo egoísta somente por se tornar egoísta. Ele estava sendo egoísta e ao mesmo tempo obtendo conhecimento do que estava acontecendo, né?
Esse é um caso, né? Agora, por exemplo, o que me logo vem à mente assim é que esse mesmo caso poderia ser aplicado, por exemplo, para uma pessoa que é muito voltada para outro e aí, ao invés de tentar retirar essa pessoa dessa devoção a outro, por assim dizer, você pode muito bem deixar a pessoa seguir, né? E daí, quem sabe ela se canse tanto dessa pessoa e ela sinta uma genuína necessidade de se introverter. Por exemplo, né? Eu me lembro do caso que a Von Franz traz, que ela, analisando o PUR, uma neurose do PUR, isso é a neurose de um homem que é muito ligado à mãe, então você tem um complexo materno, e isso faz com que essa pessoa não consiga se desligar da mãe e viver a própria vida, né? Então, a Von Franz, analisando um PUR, é, percebeu que os sonhos desse PUR apontavam para uma necessidade de se aproximar da mãe. E aí a Von Franz achou isso muito estranho, né? Porque ela pensou, ora, a solução genérica, por assim dizer, geral do PUR é se afastar da mãe. Mas aí os sonhos parece que estão apontando para ele se aproximar da mãe. Então eu vou respeitar o inconsciente, a Von Franz colocou, né? Até porque se ela apontasse o que seria melhor do ponto de vista dela, ela estaria exercendo uma psicologia do poder na clínica, né? E não estaria respeitando as próprias indicações da natureza, né? Então, esse ele se aproximou mais ainda da mãe, por assim dizer, e ele se aproximou tanto, mais tanto, que chegou um ponto em que ele chegou na análise e contou para Von Franz, doutora Marie-Louise Von Franz, eu me aproximei tanto de minha mãe, mas tanto, eu estou passando tanto tempo com ela que eu estou começando a achar ela muito chata. Quer saber? Eu acho que eu vou morar sozinho mesmo. Eu vou sair da casa da minha mãe. E a Von Franz falou: ora, você tem aí um princípio da enantiodromia funcionando. E aí é por isso que o princípio dos opostos é tão caro para a psicologia analítica e ele é uma ferramenta prática para realmente lidar com problemas psicológicos na clínica cotidiana. Valeu, pessoal!